noite. Salve, salve amigos, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, professor de Filosofia e História da Arte aqui do estúdio. Eu estou aqui para mostrar para vocês como é que vai ser o plano de estudos da turma de junho. Nós preparamos com todo carinho e com toda a nossa já especialidade em deixar a coisa bem organizada para que você possa se preparar nessa reta final, nesse curtinho espaço de tempo até o Enem. Veja só, todo o plano de estudos tem como ponto inicial a trilha de atividades. Nesta trilha de atividades, você vai assistir às aulas, vai fazer os exercícios, vai ter as redações, você vai rever esse conteúdo sempre, os assuntos que não tiverem maior relevância, eles aparecerão para vocês em forma de revisão. Dentro de cada módulo, você tem acesso a um resumo teórico. Esse resumo teórico você pode usar de duas maneiras. Você pode imprimi-lo e utilizar para fazer anotações por cima dele, ou simplesmente deixar ele guardado para suas consultas. Além disso, você também vai observar que nós vamos começar no dia 5 de junho. Aqui começa a nossa caminhada em direção aí ao Enem vestibulares e também com as trilhas que nós vamos trabalhar. Como é que nós dividimos? Trilhas de exatas, humanas, biológicas, gramática e interpretação, redação e inglês. Mas sabe o que é o mais legal que você tem aqui no estúdio para você? É o seguinte, ó, vou sair da frente e você vai ver. Carga horária adaptável. Você vai fazer a sua inscrição, a sua matrícula, você vai nos dizer qual é a sua realidade e possibilidade de estudo, 2, 4, 6 ou 8 horas, e a partir disso nós vamos montar a sua grade de maneira que você tenha uma estrutura bem mais otimizada dentro da tua realidade de estudo e você não fique aí frustrado dizendo que você não conseguiu estudar porque você não tinha tempo. Tempo, deixa com a gente que a gente arruma para você. Agora, dá uma olhada o que toda a equipe do estúdio montou para você em cada uma das áreas, ok? Grande abraço! Olá! Para você que não me conhece, eu sou o Igor, sou professor de Química aqui do estúdio. E nesse momento eu venho te apresentar a trilha do plano de estudos de exatas do estúdio. Pois é. Bom, sentamos aí entre os professores de exatas e a gente verificou que num curso presencial e também no ensino médio, a matemática, a física e também a química, elas começam aí todas juntas. Mas começa a dar um problema aqui, principalmente na física e na química, por conta dos cálculos, por conta da matemática. Tu sabe, né? A matemática sempre é o nosso calcanhar ali, sempre dá uma pegadinha. Pois muito bem, aqui no estúdio nós temos uma vantagem. A nossa trilha de estudos começa com a matemática e com a matemática básica. Essa mesmo, que parece ser básica, mas é justamente onde nós erramos. Com o estudo da matemática básica, durante as primeiras semanas do nosso curso de exatas, você será capaz aí basicamente de dominar tudo que será necessário para a utilização como ferramenta na física e também na química. Passado algumas semanas, aí sim essas duas frentes começam a caminhar juntas com a matemática. Então, inicialmente entra a matemática com a matemática básica, né? A gente vai treinar aí e condicionar bastante vocês, né, a resolverem os cálculos muito mais tranquilos. E aí, quando você estiver bem, né, afiado na matemática, física, química, entra lá, né? Bom, observando com calma a matemática, a gente verifica aí, depois da matemática básica do nosso início, a gente vai dividir em álgebra, na geometria plana e espacial, na trigonometria, claro, junto com a geometria analítica. Seguindo isso, nós já estamos em paralelo aqui a física e a química. Perceba que a física e a química aqui vai seguir numa linha só. Então a gente vai gradativamente, desde os conceitos mais básicos, tanto da física quanto da química, e aí aumentando o grau de dificuldade. Sempre de maneira simples, clara e muito objetiva para que você consiga aí, claro, tão almejada vaga no vestibular e a sua pontuação, claro, máxima no Enem. Beleza? Te aguardo então no nosso plano de estudos. A gente se vê por lá. Até mais. Tchau. Socialismo científico, marxismo, luta de classes, muito confuso. Vou estudar outra coisa.
conflitos na África nos dias atuais. Mas como começou tudo isso? As origens? Não está claro. Olá, sou o professor Dimas, professor de História aqui do estúdio. E se você tem alguma dessas aflições, se você estuda a matéria na área de humanas e tem muita dificuldade para compreender, o Estude tem a solução para os seus problemas. Estamos apresentando aos senhores o plano de estudos voltado para a preparação para os vestibulares e também para o Enem. Ora, qual é a proposta? A proposta é estudar os conteúdos da área de humanas, tendo como fio condutor a ordem cronológica. Isso mesmo, você vai analisar o contexto histórico. Ora, ao estudar os assuntos dessa forma, com essa perspectiva, vai ficar muito mais fácil compreender esses assuntos. Compreender, por exemplo, o socialismo científico, o marxismo. Quando você estuda em filosofia e sociologia o socialismo científico, você só entende se antes tiver plena consciência, compreensão do quê? Da expansão da indústria na Europa, da exploração da classe operária. Para compreender, por exemplo, os conflitos atuais na África, você deve antes estudar neocolonialismo no século XIX, tem que estudar a partilha colonial da África entre as potências europeias e deve estudar também descolonização africana depois da Segunda Guerra Mundial. Ora, venha com a gente estudar os assuntos da área de humanas com o plano de estudos, ok? Você vai conseguir, não desista, venha com a gente, nós vamos te ajudar, beleza? É isso aí! E aí, beleza? Tô passando aqui para te fazer um convite, sabe qual? Conhecer a biologia do plano de estudos do Estude. Olha só quanta informação bacana. Mais de 550 videoaulas diretas, tá? Sem mimimi. Mais de 1.550 exercícios, afinal de contas, exercitar é fundamental para fixar o conteúdo, não é verdade? E falando em conteúdo, para cada videoaula você tem um resumo teórico específico, direto, tá? Fácil de você entender. Além disso, na biologia nós temos atualidades, não é verdade? O mundo muda, temos novidades e isso aparece na biologia também. Agora quero chamar sua atenção para isso aqui, ó. A nossa biologia ela tem uma trilha de aulas com uma sequência lógica. Você vai de conhecimentos bem básicos, como por exemplo saber o que é a vida, o que é método científico, passa pela bioquímica, passa pela citologia, pela bioenergética, pela embriologia, pela histologia, pela anatomia e fisiologia humana, zoologia, botânica, genética, evolução e origem da vida, programas de saúde. Nossa, Davis, tudo isso? Não, ó. Nós ainda temos alguns temas que são diferenciados, como por exemplo a integração metabólica. Você juntar a fisiologia humana com a bioquímica, isso é legal, né? Tudo sobre câncer e, é claro, noções de primeiros socorros, porque isso cai nos nossos vestibulares e no Enem. Então, a biologia do Estude é completa e ela está pronta para você. Um forte abraço, tchau! Olá pessoal, meu nome é Priscila, eu sou professora de Gramática e Literatura aqui do Estude. Então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso plano de estudos de gramática para vocês, né? Então, nesse plano vocês terão acesso a aulas acompanhadas de exercícios para praticarem, de resumos teóricos para estudarem a matéria posteriormente. E todas essas aulas são embasadas em módulos completos dentro das seguintes áreas da gramática. Então nós estudaremos a morfologia, que são as classes de palavras, né? Relembraremos lá do básico para reforçar nossos estudos. A parte de sintaxe, né? Ou seja, reconhecer essas palavras dentro dos contextos, fazer análise sintática. Iremos também para a parte de semântica, que é o estudo do significado dessas palavras, né? Onde entrará aí as variações de sentido que uma palavra pode ter, etc. E por fim, e não menos importante, a parte de interpretação de textos, que ajudará muito na parte de como ler um texto de maneira mais dinâmica, como entender o que o enunciado da questão está pedindo, como analisar corretamente as alternativas e optar pelas corretas ou incorretas. Então, tudo isso o nosso plano de estudos da parte de gramática oferecerá a vocês. Nós nos vemos em breve, então.
Oi gente, eu sou Marina Sestito, coordenadora de redação do Estude. Eu e a professora Karina vamos acompanhar vocês pelo plano de estudos de redação. Na trilha de redação, a gente vai ter aulas sobre a estrutura Enem, para vocês entenderem como construir as diversas partes do texto, a introdução, como formular uma tese, como construir parágrafos, como construir a proposta de intervenção. E também a gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso nessas aulas de estrutura. Além dessas aulas que dizem como montar o texto, a gente tem também algumas aulas temáticas que vão ajudar a formar um repertório maior para construir a argumentação. A gente tem também algumas aulas com análises de propostas. Nessas aulas, a gente tenta entender como extrair dados da coletânea que vai ser apresentada para vocês no vestibular, tá bom? Para praticar tudo isso, a gente tem 2 correções de redação por mês em exercícios que vão ser apresentados para vocês na própria trilha do plano de estudos, tá? Então a gente se vê no decorrer desse ano. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo e que vocês estejam preparados para o nosso plano de estudos. Hoje eu vim falar de atualidades. Mas o que são essas atualidades? As atualidades são fatos relevantes, são eventos que têm um impacto muito grande sobre a sociedade, seja no aspecto local, regional ou global. Exemplo: posso analisar um processo erosivo que desencadeie um grande acidente geológico em alguma cidade do Brasil. Posso analisar isso do ponto de vista da geografia, entendendo os processos deflagradores, como posso analisar do ponto de vista da biologia, entendendo o que acontece com os ecossistemas da região, ou então do ponto de vista da sociologia, entendendo as transformações sociais e a mudança nos costumes, no comportamento, entre outras coisas. Ou então, posso pegar um fato relevante da medicina, como uma descoberta de uma vacina, e entender, por exemplo, como se deu a diminuição da propagação da doença a partir dessa vacina, entendendo do ponto de vista geográfico? Ou então, os processos biológicos para a constituição dessa vacina? Ou então eu posso pegar um outro fator, como a descoberta das ondas gravitacionais e as suas repercussões sobre o pensamento científico, trabalhados do ponto de vista da física ou até, quem sabe, em termos filosóficos. Então percebam que as atualidades, elas são por excelência interdisciplinares, podem ser trabalhadas por diferentes disciplinas e isso tem muito a ver com o que o Enem e o que os vestibulares pedem. O profissional do século XXI precisa saber mobilizar diferentes conhecimentos e habilidades ao analisar um fato, ao analisar um problema, para poder intervir, propor soluções, pensar fora da caixinha e, quem sabe, conseguir promover transformações significativas na sociedade. E é isso que os caras querem. Então, por isso, nós estaremos aqui, eu e outros professores, divulgando os vídeos de atualidades para que vocês sempre estejam por dentro do que acontecem e até, quem sabe, se surpreendam como o nosso Globinho. Não sou o Nelson Rubens, mas também posso trazer as notícias. Ok. Forte abraço para todos, espero vê-los numa próxima oportunidade. Até mais! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo do curso de inglês do Estúdio e vim te contar como o curso vai ser feito no plano de estudos nosso aqui de inglês, certo? Primeira coisa, tem tudo isso de aula e também tem tudo isso já de tarefas. Focadas em quê? Parte delas em gramática, super aplicada, ou seja, uma gramática bastante pontual, resumida, direto ao ponto, sem fazer muita firula, muita volta, muito mais. Por quê? Porque provas pelo país todo têm foco maior em quê? Compreensão de textos, tá? Então a gramática é super aplicada como ferramenta para a sua compreensão de textos. E aí vem a parte mais legal do nosso curso aqui, que é o seguinte: nessa compreensão de texto você vai ter aulas que te ensinam como ler o texto. Então assim, eu não vou pedir que você saiba inglês, porque eu vou te passar macetes pelo curso todo para que você consiga ler o texto até sem saber inglês, tá? E mais ainda, juntos nós vamos desconstruir provas do país todo. Quer dizer, eu vou te passar como que as bancas constroem aquela prova. Eu vou te fazer pensar como a banca pensou ao criar a prova. Isso vai mega te ajudar em provas do país inteirinho, tá? E assim, tudo isso daqui é feito com uma sequência especial, que ela vai do mais simples ao mais complexo e sim, mesclando, assim, gramática, compreensão de texto, técnica, macete, mais gramática, fica vai e vem, porque aí nada cansa você, certo? É tudo pensado para que você cresça ao mesmo tempo em gramática, em textos, e chega no final do ano lá, pronto para as provas. Belezura?